Olá, meus queridos amigos do podcast Negócio Ter Direito. Vou falar um tema hoje com vocês que me dá muita uma satisfação, muita alegria, porque vivi praticamente a minha vida toda, até o presente momento, conectado à palavra inovação. Desde a minha primeira graduação lá, que foi em tecnologia, falar de inovação, falar de fazer diferente, falar de adequar um processo a um problema através de automação, sempre para mim foi algo particular, comum e constante, porque quem desenvolve tecnologia, quem faz programação, na prática faz inovação todo dia. E hoje que eu estou mais vocacionado para o mundo jurídico, falando muito de proteção de dados, de segurança, da própria lei que a gente tanto debate aqui, o que me ocorre? Me ocorre que a gente pode traçar um paralelo hoje entre LGPD e inovação, apesar de muitos entenderem que a lei é uma lei que veio para punir as empresas. E eu entendo completamente diferente. A LGPD, falei já tantas vezes e vou voltar a repetir, é um presente e uma grande provocação para as organizações a fazerem diferente aquilo que hoje elas fazem de uma forma muito tradicional. Então, a LGPD, ela é uma alavanca para a inovação quando tu olha sobre vários aspectos de como as organizações trabalham hoje. Porque, basicamente, o que é inovar no mundo corporativo? Inovar, pelo conceito, é gerar valor para o negócio. Promovendo o quê? Uma melhoria nos processos, ou no serviço que a empresa desenvolve, ou no produto que ela vende. Ou até mesmo criar algo genuinamente novo, que é mais ou menos como as pessoas, de forma geral, associam inovação. Mas veja, isso tem que gerar um benefício para a organização, ou seja, ela só vai se tornar uma inovação quando alguém adquirir ou quando alguém experimentar e utilizar e pagar por isso. Porque senão isto é uma invenção. E inventar a gente inventa todos os dias. Mas aquela invenção normalmente, muitas vezes, não é aplicável. Então não se torna inovação. E hoje as organizações do século XXI buscam desesperadamente novos modelos de negócio. Buscam desesperadamente mudar seus processos, serem mais leves, mais simples, mais rápidos. Para quê? Para aumentar a sua rentabilidade e aumentar o seu espaço e participação de mercado. Então, a palavra inovação é o que move hoje as organizações no século XXI a se tornarem diferentes e se tornarem melhores. Ou seja, como fazer diferente ou melhor em relação àquilo que a gente estava fazendo. Por que isso? Porque empresas que inovam são muito mais competitivas, remuneram melhor os seus profissionais e constantemente estão buscando profissionais ainda mais qualificados. Ou seja, o que elas querem é criar um oceano azul para o seu mercado, para a sua inovação. E como é que se dá basicamente um processo de inovação hoje? Basicamente são 5 passos. Primeiro, descoberta. Segundo, avaliação. Depois, experimentação. Quarto, comercialização. E quinto, o acompanhamento. Se a gente traçar um paralelo com a LGPD, nós vamos descobrir que o processo básico de adequação LGPD, incrivelmente, também é em 5 passos. Quais são os 5 passos da jornada LGPD? Primeiro passo, inventário de dados, dos fluxos e atividades. Segundo, fazer análise ou avaliação dos riscos dessas atividades. Terceiro, levantar quais são as ações mitigadoras para reduzir os riscos. Quarto, executar, implantar a melhoria daquela ação que foi definida. E quinto passo da LGPD, a governança e a monitoração das ações. Veja, a primeira etapa do processo de inovação, ela é relacionada à geração de novas ideias. É como você mobiliza as pessoas para elas gerarem insights baseados na experiência interna ou na experiência externa, para, a partir de um problema, encontrar uma nova solução. Na jornada LGPD, eu preciso, a primeira etapa, inventariar, mapear todos os fluxos e atividades
para identificar como é que a organização lida e faz tratamento de dados pessoais, que na prática é saber como é que ela trabalha. Porque dados pessoais são o combustível para que a engrenagem do negócio funcione. E a gente conhecer como esse combustível é consumido revela muito da cultura da organização e como tarefas são executadas, repetitivas ou não, no seu cotidiano. Quando a gente constata hoje uma baixa produtividade ou performance numa organização, isso se deve ao fato de que as pessoas tendem a executar a mesma atividade sempre da mesma forma, da mesma maneira, e evitam a mudança para não sentirem aquele desconforto ou terem que se esforçarem mais para um novo aprendizado. E isto paralisa uma organização. É o mal do século das organizações hoje, principalmente as conservadoras que têm medo da mudança. Ela atrasa e coloca o negócio em risco. E, em algumas, por incrível que pareça, de forma assombrosa, às vezes é o próprio dono, a própria alta gestão, é o próprio líder, o CEO da empresa que não quer a mudança. Ele se sente tão confortável onde está, ele acha que ele vai ser vencedor para o resto da vida e paralisa. E a organização tende a começar o seu declínio exatamente nesse momento. Então, na LGPD, a grande habilidade do time de mapeamento da primeira etapa é conseguir capturar, através dos questionários, das entrevistas com as pessoas nas respectivas áreas, o como é feito o trabalho hoje em determinado processo ou atividade. Então, por exemplo, como é que é feito a coleta e o armazenamento de currículos? Como é que é feita a contratação de uma empresa de treinamento? Como é feita a campanha de divulgação do produto A, do serviço B ou do meu portfólio? São perguntas que a gente faz nesta primeira etapa. E aí que a gente descobre como as pessoas são, como as pessoas trabalham e por que elas fazem determinadas atividades de um modo e não de outro. Por exemplo, por que as pessoas, quando enviam um e-mail, ainda anexam arquivos ao invés de enviar hiperlinks? Por que as pessoas usam a mesma senha em todos os seus acessos digitais, facilitando que um hacker invada sistemas? Então, veja, para um processo de inovação, assim como é para a LGPD, nós temos nesta primeira etapa o momento perfeito para garimpar oportunidades, problemas, gargalos, riscos e gerar possíveis insights transformacionais na maneira como se executam essas atividades. Muito bem. Vencido essa primeira etapa, vem a segunda etapa da inovação, que é avaliar, é fazer a triagem das ideias. Num primeiro momento, a gente levanta tudo. Num segundo momento, a gente escolhe aquelas que deverão ser realmente implementadas ou que faz sentido para o meu negócio. Como é que eu faço esse paralelo com a LGPD? Eu olho as atividades, classifico os riscos em alto, médio ou baixo, né, pegando uma linguagem bem simples, e escolho quais são as atividades que me geram riscos mais críticos. E sobre estas eu vou trabalhar na terceira etapa. É exatamente como o processo de inovação. Eu faço um grande funil, onde eu coloco todas as atividades da empresa no topo e vou reduzindo o número de atividades baseado em critérios e escolhas, que no caso da LGPD é baseado nos riscos inerentes ao uso de dados pessoais e tendo a própria lei como um norteador para isso. Então, aqui na segunda etapa, com a LGPD, a gente provoca a inovação a forceps. Sabe por quê? Porque se eu tenho risco naquela atividade, eu tenho que modificar, eu tenho que fazer diferente. Isto é inovar. Vamos para a terceira etapa. A terceira etapa no processo de inovação é experimentação, que é, chega o momento de testar e validar a ideia que já foi pré-selecionada. Não é mais uma teoria, mas agora é prática. Ou seja, é analisar para adequar determinada inovação dentro daquele ambiente onde ela vai ser aplicada. Às vezes, uma nova ideia não se encaixa naquele momento, seja pelo perfil do cliente ou pela capacidade até de investimento da empresa. Mas é durante esta fase que se percebe se aquela ideia vai trazer realmente algum valor real para as pessoas. Se a ideia é positiva,
né, e não temos dinheiro para investir, ela permanece ali na lista de prioridades e no futuro breve a gente tenta voltar a ela, para tentar posteriormente implementar ela em larga escala. De posse da mesma fase na LGPD, chega a hora do quê? Quando a gente tem a fase da experimentação, é pegar o risco associado àquela atividade e pulverizar aquele risco com várias ações possíveis mitigadoras, ou seja, com as inovações possíveis de serem feitas sobre aquela atividade que gerou aquele risco, de forma que eu reduzo o risco do extremo para um risco baixo. Seria mais ou menos como criar agora o MVP, o mínimo produto viável da ação mitigadora, e testá-la agora onde? Lá na área de negócio que está gerando risco, ou com aquela pessoa que é responsável pela atividade. Então, um exemplo bem simples. Se eu tenho lá numa determinada atividade um formulário que coleta dados em demasia, por exemplo, de forma até desnecessária, chega a hora então de, na ação mitigadora, eu propor um novo modelo de coleta de dados. Mas não é um novo modelo simplesmente mudando os campos do formulário. Não. É criando um aplicativo de autoatendimento para que o próprio titular forneça agora o dado customizado de acordo com o seu perfil. Se ele for um cliente, de acordo com o seu perfil de consumo. Se ele for um funcionário, de acordo com a sua atividade que ele exerce dentro da nossa empresa, usando para isso o quê? Perguntas inteligentes e provocativas. Veja, eu estou transferindo o risco para o titular de dados e não mais assumindo o risco. Isto é uma ação mitigadora por um determinado risco de coleta de dados em demasia. Então, isto é propor uma ação mitigadora que inova no processo, que vai gerar o quê? Se for um cliente, aumenta a sua fidelidade e aumenta a sua satisfação, que provavelmente vai rentabilizar em novas vendas. Isto, gente, é o clímax da jornada LGPD. É quando a mágica acontece. Você une o conhecimento técnico da lei com o interesse do negócio. Ou seja, é uma sucessão de etapas pré-definidas que visam uma solução do problema de negócio e não para atender a lei. É um viés completamente diferente da maioria das tentativas de adequação que eu tenho visto no mercado. E aqui sim, os meus amigos advogados têm que cuidar com isso, tá? Porque basicamente o advogado, quando ele é consultor LGPD, ele tenta achar o risco que ele está mais acostumado e solucionar sempre com viés jurídico. Então, não dá, gente. Eu não posso transformar toda adequação na lei num viés jurídico que se resolve com cláusulas contratuais ou termos. Tem uma hora em que eu tenho que mudar o processo, ou eu tenho que extinguir o processo, ou eu tenho que dizer, jamais isso será feito, nós vamos ter que criar um novo processo. E aí é uma solução de negócio. Então, por isso que eu dei o exemplo de um aplicativo de autoatendimento para tirar aquela mágica jurídica de que é o termo que resolve o risco. Não necessariamente. Às vezes sim, mas às vezes eu tenho que inovar no processo ou na área. Então, a LGPD é uma lei para melhorar o negócio, incentivar o desenvolvimento econômico e tecnológico e promover a inovação. Sabe onde é que está escrita essa frase? No artigo 2 da LGPD, inciso 5º. Leiam o artigo 2 sobre os fundamentos da LGPD e vocês vão ver que ela não é uma lei punitiva. Ela é uma lei que provoca o desenvolvimento econômico e tecnológico. Mas, claro, para quem está no século XIX, é óbvio que a lei incomoda. Mas nós não estamos mais no século XIX, nós estamos no século XXI. E eu preciso avançar de acordo com como os negócios estão competindo. Qual é a quarta etapa, então, da minha jornada de inovação? Para fazer o paralelo com a LGPD, é a etapa da comercialização, ou seja, é um dos mais importantes momentos no processo de inovação. Por quê? Porque eu já testei o meu protótipo e agora eu preciso transformar isso num produto escalável, ou seja, que possa ser produzido e comercializado de forma a atender diferentes públicos e diferentes necessidades. Então, nesta fase, o que a gente faz? A gente cria valor de mercado para aquela ideia inicial lá atrás que a gente viu, definindo por que ela era atraente para aquele público
E ao invés de focar somente no desenvolvimento, eu foco também nas melhores maneiras de comercializar esse produto, esse serviço, além de alinhar a oportunidade com a minha capacidade de investimento da organização. Na jornada LGPD não é nada diferente do que eu acabei de recitar para vocês, gente. A partir do momento em que a ideia da ação mitigadora é testada lá na fase anterior da experimentação e aprovada, eu preciso implantar lá na área e fazê-la solidificar. Ou seja, como é que eu implanto um aplicativo de preenchimento de autoatendimento dentro de uma organização? Vocês pensam que é fácil? Não, é tão difícil e complexo como um produto novo a ser implantado no portfólio da empresa. Por quê? Porque eu preciso aplicar nesse processo da LGPD o conceito do Privacy by Design. Porque se eu estou desenvolvendo um aplicativo de autoatendimento para evitar a coleta de dados necessários no formulário, eu preciso olhar para o aplicativo e dizer como eu garanto privacidade já na primeira tela do aplicativo. Um exemplo muito simples para vocês pensarem, que vai além da minha provocação inicial, é o seguinte, ó. Qual é um dos grandes dilemas hoje dos sites de comércio eletrônico hoje? É buscar o consentimento das pessoas pelo site, quando elas estão comprando alguma coisa ou estão olhando produtos, para posteriormente enviar ofertas e promoções diárias ou semanais ou ofertas especiais. Como é que a gente faz hoje, de forma relativamente simples e didática e facilitada, sem tirar a paciência do consumidor e sem obrigar ele a preencher um campo, um formulário, ou criando uma nova etapa no processo de um carrinho de fechamento da compra? Gente, é muito simples hoje. Existem as tecnologias de notificação push. Tu cria isso dentro do teu aplicativo de e-commerce, conecta com o mundo dos smartphones, do Android, do iOS e da Apple, que quando a pessoa entrar no site vai ter lá algo pulsando na tela dizendo: você quer ser avisado das promoções do dia e da semana? Né? E aí entra o conceito do marketing. Chama o time de marketing como eu coloco isso para o cliente enxergar de cara que ali tem uma pergunta para ele autorizar ou não a notificação push. Se isso for bem construído, essa notificação push vai ser enviada via esse serviço para o aplicativo disponível no smartphone, no tablet ou direto no navegador da pessoa. Normalmente isso aparece nesses formatos de pop-ups, né? Ou lá com uma bolinha piscando vermelha no canto superior da tela, para prender a atenção do usuário para que ele receba o conteúdo da tua empresa. Então, este usuário ele vai receber notificações de novas mensagens, de promoções exclusivas, de convites, de alertas de proximidade, quando ele estiver próximo de uma loja, por exemplo, física, né, daquela empresa, ou quando ele receber um comentário de uma publicação que ele mesmo fez no site. Veja, é uma técnica muito simples, disponível tecnologicamente no mercado, que eu não vejo praticamente em nenhum site de comércio eletrônico. Aí vocês vão perguntar, mas o que a organização ganharia com isso atendendo a LGPD? Simples, vou dar 5 coisas rapidinho aqui que vale a pena implantar esse tipo de gestão de consentimento. Vai aumentar o tráfego do site, vai possibilitar enviar lembretes muito rapidamente, por exemplo, quando vai ser o agendamento da entrega do produto, ou onde está o produto, em que cidade, em que bairro, qual é o tempo de deslocamento. Terceiro, aumenta a chance de novas vendas. Quarto, fideliza clientes. E quinto, aumenta as chances de conversão de oferta exclusiva para aquele cliente que já está customizado. Veja, gente, é isso que faz a LGPD ser tão inovadora. Não é uma lei punitiva, é uma lei que promove o fazer diferente, o fazer mais rápido, mais ágil, respeitando os princípios da lei, respeitando os fundamentos da lei e ainda aumentando a rentabilidade e as vendas das organizações. Veja, a LGPD não proíbe o uso de dados pessoais, ela só normatiza como fazer melhor. Vocês querem melhor inovação do que essa que eu acabei de dar para vocês de graça, sem cobrar nada por isso, gente? Está na mão
de quem está liderando as jornadas fazer. E aí chegamos na última etapa do processo de inovação, que é o acompanhamento daquilo que foi implantado. E na LGPD, a governança do que foi estabelecido. De que adianta a gente colocar um produto, uma inovação no mercado, se a gente não sabe quando é que o ciclo de vida dele termina? Qual é o ciclo de vida útil de um produto? Quando que ele deixa de ser uma inovação e se transforma numa commodity onde todos os concorrentes já têm? Então, o desempenho dos negócios com um novo produto ou serviço, ele deve ser sempre observado com cuidado e analisado e acompanhado de perto. Então, medir o processo para desenvolver a inovação e buscar novas maneiras também faz parte dessa última fase. A jornada LGPD não termina na hora em que você implanta a notificação push, por exemplo. O mundo é muito dinâmico. Hoje, isso que eu falei, dei sugestão para vocês, pode ser uma novidade, pode ser uma inovação, pode ser bacana implantar no site de comércio eletrônico. Daqui uma semana, essa inovação pode estar obsoleta e já ter surgido algo melhor. Então, eu tenho que estar numa eterna vigilância para os meus padrões de qualidade de entrega e as necessidades dos meus titulares de dados. Aquilo que é seguro hoje, amanhã pode ser a nossa vulnerabilidade. Então, eu preciso estar constantemente reavaliando tudo que eu estou fazendo e implantando para ver se aquilo ainda faz sentido naquele processo de negócio. Então, trata-se, nessa última etapa, de uma etapa realmente estratégica que deveria envolver as gerências e os líderes para fazer parte desse monitoramento, ou ser apresentado isso regularmente lá na reunião mensal do Programa de Governança em Privacidade, para demonstrar esses indicadores quantitativos e qualitativos de como está indo o nosso processo de inovação, acompanhando o processo da LGPD. Então, a partir desse ciclo que leva sempre uma melhoria contínua, a gente tem que buscar o quê? O feedback dos clientes, dos titulares de dados, para ver se aquilo ali é legal, se aquilo ali foi bacana, se foi positivo, para melhorar aquilo que já era bom. Então, eu fico me perguntando hoje, muitas vezes, tantas empresas fazendo jornadas LGPD, né? Quantas inovações já foram criadas a partir do problema detectado? Por que essas organizações não publicizam essas inovações? Por que elas escondem? Para mim não faz o menor sentido. Vocês querem ver? Nesse podcast aqui, ó, eu tentei entrevistar os DPOs dos maiores bancos brasileiros. Sabe quantos me disseram que poderiam ser entrevistados, que a organização permite? Somente um dos bancos. E, pasmem, depois ele desistiu. Por quê? Porque os DPOs de banco provavelmente estão com medo de contarem as coisas boas que estão fazendo. Mas por quê? LGPD é um assunto proibido? Vocês vão dizer, não, mas isso é porque o banco precisa de muita segurança. Não, gente, eu tentei entrevistar DPOs de algumas outras grandes empresas, inclusive que passaram por alguns incidentes de segurança. Também não quiseram falar publicamente no podcast. Eu não sei, eu imagino que as empresas não queiram falar porque elas provavelmente têm vergonha do que elas estão fazendo ou têm medo de expor o que estão fazendo. Ou será que essas organizações estão mentindo para os seus titulares de dados, dizendo que estão fazendo alguma coisa, mas na prática estão enganando os titulares com políticas de privacidade fakes? Vocês já pararam para pensar o quanto as políticas de privacidade mentem hoje em relação àquilo que acontece realmente nas organizações? Eu tenho feito algumas auditorias em jornadas LGPD que supostamente estavam prontas, e aí a gente começa a dar uma olhada nas políticas de privacidade. O que está na política de privacidade não é nada do que está acontecendo na empresa com seus titulares. Será que as empresas não querem dizer o que estão fazendo porque elas têm medo de estar fazendo errado? Ou é receio de não saber o que elas estão fazendo? Ou nós estamos diante de uma miopia corporativa? Gente, vamos fazer um axioma lógico aqui. Todas as empresas querem inovar. Então surge uma lei que impulsiona a inovação.
portanto, logo, não gosto da lei e não faço nada. Faz sentido essa frase que eu disse para vocês? Para mim não faz, porque ela fere os princípios da lógica e da razão humana. Porque se a lei impulsiona a inovação, todos querem inovar, logo eu deveria gostar da lei e fazer várias coisas e contar as coisas boas que eu estou fazendo. E neste momento, nas organizações brasileiras, está acontecendo exatamente o contrário. Então, de duas, uma. Ou ninguém está fazendo nada e a política de privacidade é fake, ou todo mundo está fazendo e tem medo de mostrar. Então a pergunta é: as organizações têm medo da LGPD ou elas querem construir mais negócios? Como é que a gente concilia medo e ambição? Veja, todas as organizações hoje competem nos seus mercados de atuação. É um jogo infinito. Não tem como esperar o melhor momento para contar as coisas boas que eu já fiz na LGPD. As organizações precisam disputar o seu espaço em mercado com o que possuem, não com o que gostariam. Então, uma dica final aqui deste episódio: garantam que as suas empresas estejam aprendendo com as falhas que estão acontecendo. Compartilhem esses aprendizados de sucesso e de insucesso, de inovação com a LGPD, com um grupo maior. Busquem apoio interno. Utilize as experiências anteriores para apresentar e investir em novas oportunidades e ideias futuras. O negócio vai agradecer. Bons negócios a todos. E o tempo de mudar, gente, está passando. Um abraço e até o próximo episódio do nosso podcast Negócios TI Direito. Tchau, tchau.